Vamos abrir em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Quando Deus faz as coisas, quando tudo o que Ele faz e tudo o que Ele diz é para nós sermos abençoados. Às vezes nós não entendemos, mesmo quando Deus nos contraria em alguma coisa e não permite que aconteça algo na nossa vida. Mas a intenção de Deus é sempre abençoar-nos. Porque Ele sabe que nós não fizermos algo, ou se fizermos algo, pode nos prejudicar. Por isso mesmo, Ele quando me fala em relação à área financeira, Ele sabe o que é que está a dizer e sabe porquê. Veja o que é que está aqui escrito, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas advenha a maior da bastante. Deus sabe o que é que está a dizer. É com a intenção de nos abençoar. É com a intenção de nos abençoar. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar. O título desta mensagem é uma pilha. Pilha. Só, pilha. Toda a gente sabe o que é uma pilha. Uma pilha é aquilo que nós colocamos dentro do telecomandos, colocamos nos rádios, colocamos nas lanternas. E eu quero-vos mostrar que nós somos uma pilha. E eu quero que você entenda porque é que eu faço essa comparação. Porque a carga que nós tivermos vai abençoar-nos ou não. É muito, muito importante você perceber isto. Porque muitas das vezes não percebemos porque é que algumas coisas nos estão a acontecer. Porque é que há algumas... porque é que isto acontece? Porque é que aquilo acontece? Ouça, eu cada vez que me acontece alguma coisa que não é bom, eu começo logo a buscar a Deus e a tentar perceber o que é que eu fiz que foi de errado. Para eu perceber se alguma coisa de errado eu fiz, para eu pedir perdão a Deus e para mudar tudo o que está a acontecer à minha volta. Nós temos que perceber que o que deixamos entrar dentro de nós, o que ouvimos, o que vemos, vai influenciar toda a nossa vida, vai influenciar o nosso espírito. Porque não há outra forma de entrar no nosso espírito, se não seja através dos nossos ouvidos, se não seja através dos nossos olhos. Por isso é que a Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porquê? Porque nós temos que ter cuidado. Claro que não vamos andar a arrancar os olhos, não é isso. É para você entender que você tem que saber o que é que está a ver e tem que ver o que é que está a ver, tem que perceber o que é que está a ouvir.
Vamos abrir em Efésios 2:2. Esta pilha, normalmente uma pilha é carregada e tem uma determinada carga, mas nós que somos pilhas podemos ser carregados com positivismo ou carregados com negativismo. Portanto, podemos ser positivos ou negativos. Deus nos quer transformar, mudando a nossa maneira de pensar e de agir para completamente positivo. Para que perante as circunstâncias que estão a acontecer, nós não nos vamos deixar ir abaixo, mas saber que há um Deus que nos ama e que nos quer bem e que nos ajuda em todas as circunstâncias. Então vamos passar por todas as fases, coração alegre, de cara alegre, porque estamos a vencer garantidamente. No Velho Testamento via-se muito isso, era impressionante. Por exemplo, eu falo muito às vezes do rei Davi no Velho Testamento, mas o rei Davi juntou-se a ele, ou antes, Deus permitiu que ele tivesse um exército que era poderosíssimo. Numa determinada batalha, um homem, matou 600 homens. Então, mas porquê? Eles iam para a batalha com a confiança que Deus era com eles. E muitas das vezes as batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, nós não temos essa confiança. Nós pedimos a Deus que nos ajude, mas temos uma falta de fé tremenda, não acreditando que Deus nos vai ajudar. E como não vimos as coisas acontecer, porque temos falta de fé, não temos confiança nele, as coisas não acontecem e continuamos a pedir para que ele nos ajude. Se Deus movesse nas lágrimas, embora ele seja tocado por elas, mas se Deus movesse nas lágrimas, nos pedidos de ajuda assim, ele estaria nos sítios mais pobres do mundo. Não quer dizer que lá esteja, ele estará lá, se houver alguém que tenha fé, que ele vá fazer. Pois só Deus se move na fé, a confiança nele. Veja o que está aqui escrito, Efésios 2:2. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Infelizmente, muitos que já aceitaram Jesus e que são cristãos andam assim. Olham para as circunstâncias e não veem quão grande é o seu Deus, mas veem quão grande é as circunstâncias que estão a chegar até eles. São uma pilha que não está carregada com Deus, mas está carregada com o mundo. Por isso, o cuidado que nós temos que ter em tudo o que ouvimos, em tudo o que vemos, porque vai influenciar a nossa vida, vai influenciar o que nós acreditamos. Não é por acaso que Deus nos deu a Bíblia Sagrada, um livro carregado de positivismo, onde vemos acontecer e saber coisas que acontecem por aqueles que acreditam em Deus. Ouçam. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Vamos dar o exemplo de Elias. Elias, um profeta de Deus. Deus disse para ir falar ao rei. E ele chegou ao pé do rei e disse: não vai chover durante 3 anos. E depois Deus disse-lhe: vai para o ribeiro de Querite, que eu vou-te alimentar lá. Corvos vão-te alimentar. Qualquer pessoa, se pensasse um pouco, se vai haver uma seca, eu vou para um ribeiro, esse ribeiro se vai secar. Como é que eu vou beber? Corvos normalmente vão buscar comida para eles ou para os seus pequeninos. Como é que me vão dar comida a mim?
Ele não pensou, ele acreditou. E bebeu do ribeiro e os corvos o alimentaram. Quando o ribeiro se secou, Deus lhe disse: vai, que eu preparei alguém que te alimente. Ele não questionou. E foi um grande trajeto, mas mesmo um grande trajeto, perto de 200 quilómetros que ele andou. E foi ter com uma viúva. Quando chegou ao pé da viúva, disse: olha, dá-me um pouco de água. E ela lhe deu um pouco de água. Agora dá-me um pequeno bolo na tua mão. E ela vira-se e diz: eu não tenho. Só tenho um punhado de farinha, um punhado de azeite. E eu ia preparar para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ele, perante estas circunstâncias, o que é que ele faria se ele não acreditasse em Deus? Então chamaste-me aqui, tiraste-me do ribeiro que secou, chamaste-me aqui para morrer também? No entanto, ele não fez isso. Ele acreditava no grande e poderoso Deus que nós temos. E virou-se e disse: traz-me primeiro para mim um pouco na tua mão, e a farinha não vai faltar, e o azeite nunca vai faltar, até que venha chuva sobre a terra. E assim comeram muitos dias, todos os três. Não é as circunstâncias que determinam quem nós somos, ou o que é que vamos andar, ou o que é que vamos fazer. É aquilo que nós estamos carregados com. O coração fala daquilo que está cheio. Você só fala de problemas, de questões, de isto, de aquilo. Você está cheio disso. Não está cheio de Deus. E você tem que mudar isso. Porque se não mudar isso, você é uma pilha, sim, mas carregado de tudo o que é negativo. E se você continua a ouvir e dar ouvidos às circunstâncias que estão a andar à sua volta, dar ouvidos a outras pessoas, dar ouvidos a injustiças, dar ouvidos a isto e aquilo, você não vai ter hipótese. Veja o que está aqui escrito. Vamos abrir em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Deus sabia de tudo isto. Deus sabia disto. E por isso é que agarra e nos começa a informar e a mostrar-nos que temos que mudar a nossa atitude. Há no Velho Testamento uma passagem que realmente mostra isto quando ele fala a um homem. Nós já lá vamos. Eu quero-vos mostrar o que é que o Novo Testamento fala. Em Romanos 12:2. E diz aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou pensamento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós o que convém saber, que saiba com temperança, peço perdão, era só o versículo 2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Como é que nós vamos ser transformados? Mudando a nossa forma de pensar. Para que experimenteis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus nos quer bem. Que Deus quer fazer. Então a nossa maneira de pensar tem que mudar. Temos de nos transformar numa pilha que estava carregada com tudo o que era negativo para uma pilha que está carregada com tudo o que é positivo. Como fazemos isso? Como é que eu tiro os pensamentos errados de mim? Se você agarrar num copo que esteja com café
e você, estou a dar o exemplo do café, porque o café é escuro, não é? E vê-se bem. Se meter debaixo de uma torneira e abrir a torneira, você vai começar a olhar para o que vai acontecer, você vai começar a reparar que o café vai começando a transbordar. Chega uma altura, parece que já não é café, é mais aguada de café. Chega uma altura que com a água que vai saindo também, e à medida que a água vai entrando, o copo fica vazio de café e fica cheio de água transparente. Da mesma forma, em nós temos que fazer exatamente o mesmo. Carregarmos com os pensamentos de Deus, com tudo o que é de Deus, para que saia de nós os pensamentos errados. Nós estamos em Romanos, vamos a Romanos 10, 17. Então temos que tirar de nós. Que se tira, como é que coisa? Exatamente como eu expliquei com a água a entrar, à medida que quanto mais entra algo dentro de nós, mais as outras coisas vão saindo. Você tem que perceber, por muito que você tem que parar de ouvir coisas negativas. Está-me a ouvir? Você tem que parar de ouvir coisas negativas. Você tem que parar de ver coisas negativas. Há coisas que eu não deixo que chegue aos meus olhos e não deixo que chegue aos meus ouvidos. Ou se alguém fala para mim, como às vezes tem acontecido, se fala para mim contando coisas negativas, eu desligo por completo. Se me perguntarem no fim do que eu ouvi, o que é que me contaram, eu digo, eu não sei, porque eu não ouvi. Eu recuso-me a ouvir coisas negativas. O meu Deus é um Deus grande, poderoso. Veja o que está aqui escrito, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que você vai ouvindo testemunhos, à medida que você vai ouvindo pregações, à medida que você vai lendo a palavra de Deus, o que está dentro de si vai sendo modificado e alterado. E então vem a fé, a confiança num grande e poderoso Deus que nos muda e nos abençoa porque nos ama. Se você ler todo o livro de Romanos, você vai ver que tudo é pela fé, salvação é pela fé, tudo é pela fé, mas vai ver um Deus que realmente ama-nos. Nos deu o Filho por nós, nos abençoou e nos quer abençoar, mas nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Temos de deixar de ser negativos, passar a ser positivos, carregados com a palavra de Deus. Vamos abrir no Velho Testamento em Juízes 6:11. Juízes 6:11. Onde é que estão os meus juízes? Juízes 6:11. Não era uma época fácil. O povo, mais uma vez, tinha feito o que era errado e tinha se desviado dos caminhos de Deus, desviado de andar com Deus. E então o que é que aconteceu? Agora, outro povo, os medianitas, tinham vindo para o pé deles e arrasavam e roubavam tudo o que era deles. Isto é um dos sintomas que as pessoas estão a ficar sem Deus, ou estão sem Deus. Quando as coisas começam a acontecer, exatamente coisas que não são boas, alguma coisa na vida dessa pessoa que mudou. E veja o que é que está aqui escrito. Então Juízes 6:11, então o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e
Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ora, você sabe que o trigo, se não sabe, eu vou informar, o trigo deve ser malhado numa área descoberta, bem descoberta. Porquê é que deve ser malhado numa área bem descoberta? Porque o vento ajuda a malhar o trigo. Como é que o vento ajuda a malhar? Quando você bate no trigo para que ele se solte, as pequenas partículas que são mais leves, quando batem, o vento leva e ajuda a separar. Nunca é malhado dentro de um lagar. Ele estava a malhar dentro do lagar porque estava com medo de ser roubado. Então um anjo, no versículo 12, diz: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor, o Senhor é contigo, varão valoroso. Um anjo disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Veja a resposta de um homem, no versículo 13, veja a resposta de um homem que está cheio de coisas negativas. Então lhe respondeu Gedeão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, por que é que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha casa é mais pobre de Manassés e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque eu hei de ser contigo, tu ferirás midianitas como se fosse um só homem. O que é que ele agarrou e pediu? Dá-me um sinal. E Deus lhe deu um sinal. E ele então encheu-se de fé, confiança. Juntou, falou a todas as pessoas juntaram-se a ele. E então era muita gente, era perto de 20.000 ou 10.000. E Deus disse: São muitos, vai até ao ribeiro e aqueles que beberem, levarem a água à boca, esses leva. E então ficaram só 300. 300 homens contra uma multidão de gente. E esses 3 homens se juntaram e foram para o cimo do monte com luzes, com espada, tocando. Só quando chegaram lá fizeram muito barulho e os midianitas mataram-se uns aos outros e eles mataram os outros que ficaram. E eles venceram. Porquê? Porque Deus era com eles. Mas, no entanto, a primeira reação é a reação como qualquer um de nós. Dúvida. Mas à medida que você vai ficando cheio das coisas de Deus, a dúvida se torna em fé. Porque ela tem que desaparecer da sua vida. E a sua confiança tem que aumentar no grande e poderoso Deus que você tem. E você deixa de ser uma pilha carregada de tudo que é negativo, e você é só a minha que acontece, porque aqui está-me sempre a acontecer, e uma pilha que começa a dizer: Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Cada vez que eu vejo as bênçãos pararem na minha vida, ou alguma coisa começar a acontecer que não é certo na minha vida, eu começo logo a buscar a Deus e a tentar perceber porquê. E a buscar a Deus para perceber porque é que pararam as bênçãos. Há uma coisa que eu fiz, o que é que está a acontecer à minha volta? Eu reparei há anos atrás, há muitos anos atrás, que eu não me apercebia e que uma pessoa que andava comigo durante a noite, quando eu trabalhava, estava a ser abençoado por causa de mim. Por assim dizer, ele estava a sugar as bênçãos.
Eu não estava a fazer isso por querer. Ele foi abençoado, ainda bem que foi abençoado. Mas eu tive que entender que eu tinha que buscar mais bênçãos ainda para poder que isso acontecesse. Ele foi muito abençoado. E eu na altura não me percebi disso, até comecei a perceber que Deus me estava a mostrar. O que é que eu não estava a fazer? O que é que eu estava a orar? Ou não estava a orar? Nós temos que nos carregar daquilo que é bom de Deus. E para nos carregar daquilo que é bom de Deus, nós temos que decidir. Realmente, agora, há realmente uma aplicação no telemóvel que todas as semanas diz, pelo menos o meu tem, em que todas as semanas diz o tempo que nós passamos ao telemóvel a fazer o quê? E você vai reparar no que é que você está a perder ou a ganhar o seu tempo. Depende. E você vai perceber que, se calhar, a aplicação que nós temos da Bíblia é que está a ser menos usada. Então, você quer as bênçãos de Deus e não quer ter Deus na sua vida? Eu sei que é mais fácil, muitas das vezes, ver outras coisas do que estar a ler a Bíblia. Mas é da Bíblia que vêm as bênçãos para a nossa vida. Não é daquilo que nós vemos por fora. Entenda uma coisa. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Muitas das vezes, no meio daquilo que nós vemos, vem informação negativa para nós. Vem informação que não vamos conseguir, não vai dar, não injustiças há no mundo e nós vamos ser apanhados sempre por elas. Não é, ouça, você está debaixo da bênção. Deus já nos deu todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Já nos abençoou. Cabe a nós crer e acreditar que somos abençoados. Somos abençoados ao entrar e ao sair de todo o lugar. Você tem que declarar isto com a sua boca. Você tem que falar isto. Por isso é que há várias passagens bíblicas, mas eu vou-vos dizer algumas que você tem que agarrar e começar a ler para si. Há o Salmo 23, o Salmo 91, o Deuteronômio 28. Você tem que ler o Romanos 8. Você tem que ler. Para quê? Para que em si mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir perante o mundo. Para quando lhe aconteça alguma coisa, você diga, não, eu estou por cabeça e não por cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Em todas as circunstâncias, haja o que houver. Vamos lá abrir em Salmos. Salmos 23. E vamos a uma parte do Salmo 23 que eu gosto muito, que é o versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Perante a bênção que Davi vai lendo, ele chega a esta parte em que ele faz uma declaração de fé tremenda. Esta declaração de fé levou à vitória em todas as batalhas onde ele entrou, mesmo sendo em menor número, mesmo o outro exército sendo mais forte, mesmo perante circunstâncias que não são boas. Nos Salmos, se você ler os Salmos, você vai ver Davi derramar várias vezes a sua alma e dizer que o exército era mais forte do que ele. Ele próprio declara nos Salmos, o exército era mais forte que eu. Eu tenho-te a ti, Senhor. Veja o que está aqui escrito em Salmos 4. Ainda que eu andasse por vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara queijada me consola. Mesmo nós estamos a passar por circunstâncias piores,
A nossa confiança não pode ser no que estamos a ver. A nossa confiança tem que estar em Deus. Aquele que nos ama, aquele que nos protege, aquele que deu o seu Filho por nós. Se deu o seu Filho por nós, também não nos dará com Ele todas as coisas? Garantidamente que sim. Então Davi dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que as circunstâncias não sejam boas, Senhor, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Você tem que dizer isto com a sua boca. Você tem que falar isto. Sabe porquê que você tem que falar? Porque você precisa de ouvir. E então tem que falar não em voz baixa, em voz alta. Não é gritar, mas é para que você ouça o que está a dizer. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é o pior lugar da terra. É o pior lugar, a pior circunstância onde você alguma vez possa estar. Ele disse, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E esta é a confiança que você tem de declarar perante Deus, dizer, tu és comigo. Tu és comigo. Não vou temer o que me possa fazer o homem, não vou temer o que as circunstâncias que estão à minha volta, não vou temer. E à medida que você vai falando, vai tirando o que é negativo, assim como a água tirou o café lá dentro, à medida que você enche-se de Deus, sai, não presta dentro de si. Os pensamentos errados, a dúvida, a falta de fé, tudo vai sair. Veja agora tivemos em Salmo 23, vamos a Salmo 91. Eu quero-vos contar um segredo sobre o Salmo 91. Salmo 91, eu digo-vos já, Salmo 91, vamos ao versículo 5, a partir do versículo 5. Todo o Salmo 91 uma bênção. Uma senhora que tinha filhos, vivia numa casa. Ela ainda não tinha aceito Jesus no coração, mas conhecia o poder da Bíblia porque lhe tinham falado disso. Então, quando ela sentia pressão demoníaca na casa, quando ela sentia uma presença que nada tinha a ver com Deus, ela agarrava e lia o Salmo 91 todo. E quando lia o Salmo 91, a pressão que havia sobre a casa desaparecia. Esta era uma pessoa que não conhecia Deus, que não conhecia a Bíblia Sagrada, mas conhecia e lhe disseram, e ela começou a fazer o Salmo 91. E a palavra tem poder de operação. Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Esta é a certeza daqueles que andam com Deus. Garantidamente, não tomaremos o espanto noturno, não tomaremos as setas que vão de dia, nem a pesca na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito. Tu não serás atingido. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Você tem que perceber que Deus nos mostra através da sua palavra que nós somos importantes para Deus. Que Deus está conosco em todo o caminho, em todo lugar onde andarmos. E se nos deixarmos abater pelas circunstâncias que nos estão a acontecer, nós não estamos a confiar em Deus, mas estamos a confiar nas circunstâncias. Estamos a confiar no diabo que trouxe as circunstâncias. Só pela fé somos salvos. Só pela fé somos libertos para a bênção. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não dar ouvidos às outras circunstâncias. Ainda hoje Deus me estava a dizer,
Para de dar conselhos. Perante uma pessoa que não é cristã, Deus me dizia: para de dar conselhos. Porque a Bíblia diz: não deixe pérolas a porcos. Porque essas pérolas, sendo pisadas, podem se voltar contra nós e despedaçar-nos, alejar-nos. O que Deus está-me a dizer para mim é: para de fazer o que estás a fazer, porque estás a mandar fora conselhos. Então, o que é que nós estamos a fazer com Deus? Como é que nós estamos a viver? Eu vou-lhe dizer que você, ao fazer isto, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir começa a mudar. À medida que você lê isto todos os dias, à medida que você lê a palavra de Deus, à medida que você busca a Deus e Deus ajuda-me, mostra-me o teu caminho, a tua palavra, à medida que fazemos isso, aquilo que era negativo em nós sai e começa a ficar positivo. E então já enfrentamos todas as circunstâncias de uma forma positiva, em fé, em confiança que Deus é por nós. Mas você tem que parar de ouvir tudo o que não presta. E você sabe identificar o que não presta. E como é que vai ser depois? Você vai ter que decidir. Ou tem Deus na sua vida, ou não tem. Não há outra forma. Às vezes, eu tenho uma pessoa que começa a falar comigo e começa-me a dizer tudo o que é negativo. Eu aguento até um certo ponto. E depois disparo. Literalmente disparo. Literalmente eu digo: epá, mas isso não é assim, isso é assado, isso não é assim, então mas você tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, não sei o quê. E a pessoa do outro lado cala-se. As pessoas, quando estão com um problema ou com uma maldição, eles não veem mais nada. Eles não veem as bênçãos que já têm na sua vida. Não veem o que é que Deus já permitiu que elas alcançassem. Só pensam naquele problema, naquele problema, naquele problema, naquele problema. E às vezes nós temos que tirar os olhos daquilo que nos está a acontecer e pôr os olhos em Deus e nos lembrarmos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E porque já fez na nossa vida, garantidamente que nos vai fazer outra vez e nós vamos ser abençoados. Garantidamente temos de lembrar das curas que já nos fez. Garantidamente temos de lembrar das circunstâncias que nos livrou, das bênçãos que nos trouxe, até financeiras. Temos de nos lembrar daquilo que Ele já fez por nós. E tirar os olhos das circunstâncias que estão agora. E nós dizermos: Senhor, nos livraste naquela altura, eu sei que me livrarás agora, em nome de Jesus. Tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. Ninguém se pode levantar contra mim. O diabo vai tentar de tudo para nós continuemos negativos, porque ele sabe que se nós continuarmos negativos, vamos falar o que é negativo, vamos pensar o que é negativo e não vamos receber nada de Deus. Se está a ouvir, se você continua negativo, não vai receber nada de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levado de uma parte para a outra. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Porque não vai receber. Porque está em dúvida. Não está a acreditar em Deus. Não está a ter fé em Deus. Então como é que você muda? Ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo pregação, ouvindo testemunhos de Deus. Ouvindo curas. Ouvindo bênçãos. Ouvindo aquilo que Deus faz. Uma mulher tinha um fluxo de sangue
agarrou e foi tocar em Jesus. Mas sabe porquê que ela foi tocar em Jesus? Porque ouviu falar que Jesus curava. E então desafiou tudo, desafiou o esforço físico que ela tinha pouco por causa de ter um fluxo de sangue sempre. O esforço de mentalidade, que ela era judaica e quem tinha uma ferida aberta não podia andar em público. Ela desafiou tudo e foi tocar em Jesus. E Jesus, no meio de uma multidão que todos lhe tocavam, ele dizia: quem me tocou? Porque ele sentiu que saiu virtude, poder de cura saiu. E a senhora olhou para ele e disse-lhe, contou toda a verdade. Contou tudo o que tinha acontecido. E Jesus acabou dizendo: a tua fé te curou. Não foi Jesus que tocou na pessoa, foi ela que tocou em Jesus. E Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. Está na altura de nós mudarmos a nossa maneira de viver para sermos abençoados. Você tem que andar de bênção em bênção. E mesmo quando circunstâncias que não são boas vier à sua vida, você tem a confiança que tem Deus na sua vida. E que Deus o abençoa. E que Deus está consigo. E você tem que se encher disso. Não encher-se das coisas negativas deste mundo. Não encher-se... Ouça, basta você ler, quer dizer, ligar a televisão e ouvir o telejornal, você só vai ouvir derrota, atrás de derrota, guerras. Você só às vezes lá no final do telejornal é que aparece uma coisa boa. Você nunca percebeu isso? Não, é para sermos informados. Então vamos começar os telejornais a serem informados com tudo o que é bom, que Deus nos ama. Apesar das circunstâncias que estão a acontecer no mundo, Deus nos ama e nos vai levar por cima. Nós estamos por cabeça e não por baixo, em todas as circunstâncias. Mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que as circunstâncias sejam o pior que existe, não temerei, porque tu és comigo, Senhor. 1000 queiram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não serei atingido porque eu tenho de ti. Davi enfrentou muitas batalhas, saiu vitorioso todas elas. No entanto, numa batalha ele perdeu. Ele viu uma mulher a tomar banho, e caso não saiba, mas normalmente todas as pessoas estão nuas quando estão a tomar banho, e ele gostou da mulher por causa do que viu. Só que a mulher era casada, mas ele, por ser rei, deitou-se com ela, não é mesmo? E trouxe problemas para a vida dele grande. Não só por isso, porque depois permitiu que o seu marido fosse morto e ele pudesse casar com ela, o qual veio a fazer. E por causa disso, por causa do seu erro, do seu pecado, o filho que estava para nascer, nasceu morto, e os filhos todos, passou a espada para a vida deles, e grande parte dos filhos dele foram mortos. Só o novo filho que nasceu, rei Salomão, esse viveu. Eu quero que você entenda uma coisa. Os erros que nós fazemos são erros, e serão erros, são pecados toda a vida, não é? Mas nós, ao reconhecermos que erramos e ao pedirmos perdão a Deus, Deus nos perdoa e nos limpa. Diferente do que aconteceu com o rei Davi, que era no Velho Testamento. Agora, Jesus morreu por nós. Morreu há 2000 anos por nós. Ele nos ama. E Ele veio ser a causa da nossa salvação. E você tem que perceber uma coisa. Quando você erra, você reconhece o seu erro, você pede perdão a Deus, Deus o limpa, o abençoa. E você, agora, nada pode voltar a vir contra si.
por causa do seu erro. Algumas pessoas pensam, não, mas eu errei aqui, eu errei, e agora? E agora você pede perdão a Deus. Sinceramente, não é? Sinceramente, você pede perdão a Deus. Pede perdão por aquilo que fez. E Deus o perdoa. E você segue em frente para as bênçãos, no nome de Jesus. Deus o ama. Deus o quer abençoar. E você tem que perceber que a sua forma de pensar, exatamente como vimos, tem que mudar. A sua forma de agir perante o mundo tem que mudar. Você tem que parar de ouvir. Se você está... Ouça, às vezes há filmes que só trazem derrota. Há filmes que agarram e não trazem vitória. Há filmes que causam medo. Por favor, não veja esse tipo de filmes. Não veja esse tipo de coisas. Porque você vai apanhar, e Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, deu-nos o espírito de andar com Deus de vitória. Você não se pode deixar influenciar porque as pessoas dizem, não, é isto, é aquilo, e aconteceu-me isto, e aconteceu aquilo. Epá, ou muda a conversa com essas pessoas, ou deixe de falar com essas pessoas. Muitas das vezes chegam ao pé de nós a contar-nos de injustiças. Pois entenda uma coisa, nós somos infelizmente influenciáveis. Infelizmente. Ao nós ouvirmos falar de injustiças, ganha-se algo em nós, que é revolta. E isso nada tem a ver com Deus. Entenda uma coisa, você sabe da sua vida, não sabe da vida dos outros. Inclusive, esta semana eu e a minha esposa ouvimos alguém dizer uma coisa e que tem toda a verdade. Eu sei porque aconteceu na minha vida. E este homem que acredita em Deus, mas que não é um pastor, não é nada, é apenas alguém que acredita em Deus, ele virava-se e dizia: alguém que era muito seu amigo, você gostava muito dele, dessa pessoa, e que estava na sua vida, e de repente saiu da sua vida, e você não sabe porquê, nem percebe porquê, foi Deus que tirou da sua vida. E você diz, mas porquê que tirou? Eu gostava tanto dessa pessoa, era uma pessoa amiga e tal, porquê que tirou? Porque Deus ouve o que você não ouve e sabe coisas que você não sabe. Por isso tirou da sua vida. Há pessoas que temos de ser nós a tirar. Há outras pessoas que Deus nos ajuda e tira de nós. Você tem que entender uma coisa. À medida que ouvimos aquilo que não presta, vamos ser influenciados negativamente. E então, nós que nos estávamos a tornar positivos, voltamos outra vez atrás e começamos a tornar-nos negativos. Porque se aconteceu a outra pessoa, também pode acontecer a mim. Agora é isto, e agora, tu e agora? Então há guerra, tu e agora? E agora temos Deus. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E o que é que vai acontecer? Eu vou-te contar uma coisa que aconteceu com uma irmã nossa. Ela trabalhava num determinado sítio e onde ela trabalhava foi assaltado. Então entraram nos gabinetes todos, ou quase todos, e revolveram à procura de coisas e tudo, e aquele estabelecimento foi roubado. No gabinete que era dela, onde ela orava, não abriram a porta, não entraram.
Você não acha estranho isto? A maldição não entrou porque era ali que ela orava, era ali que ela buscava a Deus, era ali que ela acreditava em Deus. A bênção estava ali. E onde há bênção, a maldição não pode entrar. E você tem que perceber isto. Você tem que trazer a bênção para a sua vida. Fazendo como? Declarando a palavra de Deus. Declarando que você está por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Declarar que os outros podem que 1000 cair ao seu lado, 10.000 ao seu lado esquerdo, mas você não é atingido. Porque Deus é consigo. Até isso, se estivermos a passar por uma circunstância que não é boa, como se faz? Pai, eu creio em Ti. E que Tu és um Deus libertador e abençoador. Eu creio em Ti. E tudo o que me está a acontecer de mal já saiu de mim no nome de Jesus. 2. Você declara fé em Deus. Declara que acredita nele. Que Ele é capaz. Que Ele vai mudar as suas circunstâncias e a sua vida. E o que vai acontecer é exatamente o que você declarou com a sua boca. E você vai dizer, mas eu não tenho fé suficiente. Então carregue-se com fé. Deixa a água entrar. Limpar todo o seu ser. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua vida. E limpar o que não presta. Eu não estou a dizer que o café não presta, entenda bem. Há pessoas que gostam de café e acho muito bem. Há pessoas que não bebem e também acho muito bem. E isso não tem nada a ver. Eu só estou a dar como ilustração, como exemplo, para você perceber de algo completamente escuro, como se torna completamente límpido, por causa da entrada de algo que encheu o seu copo. E você tem que fazer o mesmo. Há pessoas, por exemplo, eu lembro-me, ainda não tinha aceito Jesus, eu tinha um colega meu que só, hoje, era impressionante. Quando eu chegava ao pé dele, ele só se queixava, ele só falava de coisas negativas que tinham acontecido na vida dele, e queixava, e que o faziam que era uma injustiça, e que estava errado, e que estava não sei quê, e que tal e tal, só falava. E eu ficava de rasto. E na altura eu não percebia nada da palavra de Deus, eu acreditava em Deus, mas não tinha Deus na minha vida. Só depois é que eu aceitei Jesus no meu coração. Mas eu ficava de rastos. Mas eu, que não tinha Deus, percebi que tinha que deixar de ir ter com Ele ou de andar com Ele, porque eu tinha que parar de ouvir aquilo que me estava a fazer mal. Porque eu não ficava bem, eu ficava triste, eu ficava... Era revolta por causa daquilo que lhe estavam a fazer, era tudo mais... Eu tive que parar de ouvir isso. Então deixei de ouvir. Mesmo não tendo Deus, eu percebi isso. Claro que depois, ao aceitar Jesus, outras pessoas, eu percebi que não me podia dar com elas. Então Deus me ajudou a livrar das outras. Mas descartamos assim pessoas, tiramos assim pessoas da nossa vida. Você tem que entender uma coisa. O que é mais importante a si? Deus ou as pessoas? Você vai ter que decidir. A Bíblia diz que quem deixar pai, mãe, filhos, filhas, casas, terrenos, por amor a mim, receberá nesta vida 100 vezes tanto. Deus está-nos a mostrar, se calhar aquilo que tu abdicares vai ser para o teu ganho, não para a tua perca. E como é que eu faço? Já vai ter que fazer como eu fiz. Senhor, ajuda-me. Perante esta pessoa, Senhor, ajuda-me. E quando você quer uma coisa e pede a Deus, Ele faz.
Tudo o que pedis orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. Muitas das vezes nós queremos ajudar as outras pessoas, ouvindo as suas lamúrias, os seus queixumes, mas acredito que você não está a ajudar. Você não só está a prejudicar essa pessoa que está a queixar, como você está a ser prejudicado. Há uns anos atrás eu dei o conselho a uma pessoa e virei-me e disse assim: você está num barco pequenino. E dentro desse barco você está a andar. Há outras pessoas que estão dentro d'água e você quer salvá-las. E cada vez que tenta puxá-las para dentro do barco, o seu barco vira e você vai parar dentro d'água. E o que é que acontece? Você não está a ser abençoado, você está a ser prejudicado. Para você poder ajudar os outros verdadeiramente, o seu espírito tem que estar muito forte, mesmo muito forte. Tudo o que possam falar não vai demover na sua fé em Deus. Não vai mudar naquilo que você acredita. Não vai mudar que você acredita que Deus é por si, que ninguém pode ser contra si. Ontem falava com o meu filho e eu dizia: não importa o que digam de mim, nada, não importa nada do que digam, nada do que falem, nada, absolutamente nada. O que me importa é o que é que Deus diz. Porque se houver alguma coisa que se viraram e falaram contra mim, que está a tentar amaldiçoar a minha vida, eu sei. Eu quebro tudo isso em nome de Jesus e continuo em frente. Vou falar com um dos meus filhos, esse meu filho, nessa conversa que nós estávamos a ter, esse cara não pensou nisso, mas ele virou-se e disse: eu vou ser bem abençoado por aquilo que eu estou a fazer. E eu comecei-me a rir, quer dizer, rimos os dois por causa disso, que a palavra diz: tudo o que o homem semear, isso vai colher. Nesse mesmo dia ele foi abençoado. E esse cara não pensou nisso. Era Deus a confirmar todas as palavras que ele acabara de dizer. Tudo o que o homem semear se vai colher. O que é que está a sair da sua boca? Maldição, coisas que não prestam. Infelizmente é isso que você vai receber. Se você começar a confessar a palavra de Deus, não só você vai se fortalecer, vai acreditar num grande e poderoso Deus que o ama, realmente que o ama. Não é como as outras pessoas dizem que o ama. Não é como as outras pessoas que nos batem nas costas e dizem: não, eu estou contigo. Está nada. Está nada. Se você, ouça bem uma coisa, se você ouve alguma pessoa a dizer mal da outra, está a ouvir? Você ouve alguma pessoa a dizer mal da outra, garantidamente que ela nas suas costas vai dizer mal de si. Portanto, deixe Deus escolher as suas amizades. Deixe Deus escolher as pessoas. Você vai dizer: mas se calhar assim posso ficar sozinho. Há probabilidades disso. Isso pode acontecer. Mas é da maneira que você conhece mais Deus na sua vida. Na altura que eu trabalhava como guarda noturno, eu chegava a passar 6 horas sozinho. A minha companhia podia ser um rádio ou música,
Mas às vezes nem isso eu ligava. Eu não precisava. Então, mas assim, eu lembro-me quando eu aceitei Jesus, por causa de eu andar a orar, andar a ouvir e querer saber mais de Deus, querer conhecer mais de Deus, chegou uma altura que eu sentia alguém ao meu lado. Eu sentia alguém sentado ao meu lado. Eu comecei a perceber que eu nunca estava sozinho. E você nunca está sozinho. À medida que você se começa a perceber do mundo espiritual, você vai ver que há anjos consigo. Você nunca está sozinho. Nunca. Está na altura de você mudar. Está na altura de ser abençoado e viver uma bênção de vida, realmente, porque Deus é consigo. Mas vai depender mais de si do que de Deus, porque Deus já fez tudo. Vai mudar à medida que você muda a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Muda tudo. Só assim vem realmente a bênção para a sua vida. Não pense em derrota, não pense nisto, tu e agora Deus é consigo. Sei como é que vai ser, o que importa é isso, é Deus que está a fazer. A ti como é que vai resolver? Pois, eu durante alguns anos ainda tentei perceber isso, até que cheguei a uma altura que não disse, não vale a pena. Não vale a pena. Nós temos que acreditar em Deus e Ele resolve. Como? Não sei. É que não sei mesmo. Uma vez pedi uma coisa a Deus e depois de ter pedido a Deus, comecei a pensar na minha cabeça, Deus podia resolver assim. Ele podia fazer assim. Ou assim. Eu devo ter pensado umas 10 maneiras diferentes de Ele me poder ajudar e abençoar naquele assunto que eu estava a pedir. Quando eu recebi aquilo que eu pedi, Deus tinha acabado de inventar a 11ª. Nenhuma das 10 que eu pensei foi o que Ele fez. Eu acho que se pensassem mais maneiras dele me ajudar, pois mais eu acho que ele iria inventar outra para me poder ajudar. Para que eu perceba que não é da forma que eu quero, não é da forma que eu penso, não é da forma que eu quero que aconteça as coisas que vai acontecer. É da forma que Deus quer. Eu tenho que pedir. E Ele faz a obra. E por isso, a partir daí, como é que vai ser? Não sei. Como é que vai? Eu sei que vai acontecer. Agora como? Não sei. Nem me importo. É que não me importo mesmo. Deus me tem livrado, me tem abençoado. E ainda não parou tudo o que vai fazer na minha vida. Em nome de Jesus. E também não vai parar de eu abençoar a si, se você querer. Não te esqueça. Deixe-nos abrir. Vamos abrir para terminar. Romanos 8:31. Romanos 8. Romanos 8:31. E diz aqui: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho nos poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo o dia, reportados como ovelhas para o matador. Mas no versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Em todas estas coisas, em todas as coisas que nos acontecem, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não me diga que a sua circunstância não tem solução. Tem. Eu conheci pessoas que foram curadas de cancro. Você está a ouvir? Curadas de cancro. Não me diga que a sua circunstância não pode ser alterada, porque pode ser. Não me diga que aquilo que você pediu a Deus, Deus não pode fazer, porque pode. Só está à sua espera. Que você diga todos os dias que crê nele, que confia nele, que ele vai fazer a obra em si. Mas vai depender muito de si. Do que é que você fala, do que é que você crê, do que é que você ouve. Que você pode ser abençoado ou amaldiçoado com isso. Você pode se tornar uma pilha negativa numa pilha positiva, completamente carregada de positivismo. Portanto, tudo o que falarem à sua volta, você não vai fazer moça. A última coisa que me aconteceu, a última coisa quer dizer, não foi a última coisa, depois disso já aconteceu tantas, mas uma delas tentaram se virar contra mim. Tentaram-me acusar de algo de qual eu não era culpado. Tentaram mudar a minha maneira de viver no meu trabalho. Eu fui falar com as pessoas com autoridade e elas disseram: mas tem que ser. Alguns esfregaram as mãos porque queriam mudar a minha vida. Sabe o que é que eu fiz? O que é que eu orei? Nada. Eu estou debaixo da bênção. Sabe o que é que aconteceu? Nada mudou. Porque Deus tratou disso. Que nada mudasse. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Tem que deixar este versículo entrar dentro de si. Se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Ninguém. Nem circunstâncias, nem nada que se tente levantar. Você está debaixo da bênção. E não tem que fazer nada. Só tem que acreditar e crer que Deus é por si. Falar que Deus é por si. Falar o que é que eu lhes disse. Você tem que ler o Deuteronômio 28 e vai ver que aquele que anda com Deus é abençoado garantidamente. Mas tem que fazer a vontade dele e não fazer o que você quer, o que você acha. Você não se tem que achar como vítima. Por favor, não se ache como vítima. Agarre-se a Deus. Não às circunstâncias, não a isto, não a aquilo. Agarre-se a Deus. É Ele que lhe dá tudo, é Ele que o abençoa. Deus. Eu, há muitos anos atrás, dei um exemplo numa reunião. Já dei várias vezes este exemplo. Se eu estiver a fazer alguma coisa na cozinha, algo que é difícil, porque eu não cozinho, não é?
Mas se eu estiver a fazer alguma coisa na cozinha e a minha esposa chegar e começar a fazer o que eu estou a fazer, eu imediatamente tiro as mãos das coisas. E este exemplo que eu lhe estou a dar é exatamente o que Deus faz. Você entrega o assunto a Deus para resolver. E você tenta resolver o assunto. Tenta através disto, saber aquilo, tentar resolver o assunto. Deus tira a mão das coisas. Se Deus quer que você faça alguma coisa, Ele lhe mostrará e você vai saber o que é que tem que fazer. Você não tem que fazer esforço para nada, nem coisa nenhuma. Deixe Deus fazer o que tem. Ele é que sabe. Ele é que é Deus. Ele é que é Deus. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, olha, sabes quem eu sou? Tu lembras de mim? Tu me conheces mesmo no ventre da minha mãe. Tu sabes, Senhor, quem sou eu. Eu também sei quem Tu és, o Deus poderoso, todo-poderoso. Senhor, ajuda-me a transformar de uma pilha negativa para uma pilha positiva. Que eu confie só, unicamente e exclusivamente nas Tuas palavras, naquilo que Tu dizes. E não dê ouvidos a tudo o que está à minha volta, às circunstâncias que me aparecem, às pessoas que falam, tudo isso. Que tudo isso saia da minha mente e da minha vida, no nome de Jesus. Eu quero-te a Ti, eu quero as Tuas bênçãos, eu quero andar contigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Amém.